Eu não sei, sinceramente, se o Bueno tem condição de se posicionar em razão de estar acometido pela doença. Ele, aliás, está se recuperando, né? Ele já venceu a Covid, mas está se recuperando. As pessoas ficam muito debilitadas. Mas ele assina a nota. Nós temos imagens agora, 6h11, você que se liga, facebook.com/lincoln.fernandes, facebook.com/redefm e facebook.com/totalfm. O rádio com imagem, você já vai mandando seu comentário. Você tá acordando aí, 6h12, é mais uma bomba, hein? Que explode na cidade ao amanhecer desta terça-feira. O transporte público pode parar, mas por falta de pagamento. Por falta de pagamento do Vale Alimentação. 2 empresas não teriam pago. O sindicato estaria em negociação com essas empresas desde o final de semana, passou o sábado, passou o domingo, mas as empresas alegam não ter dinheiro, não ter recurso para fazer o pagamento do vale, que é o adiantamento de até 40% do salário. Nós temos imagens do terminal, essas são imagens da rua Guatapará, lá no bairro da República, ao lado da Vila Virgínia. Momento em que estamos mostrando os ônibus saindo, os motoristas saindo para o trabalho, ainda ao final da madrugada. Agora nós temos imagens do terminal Evangelina Passig, onde as pessoas, né, já aguardam a passagem dos ônibus. Por enquanto, a imagem é de normalidade. É de que os ônibus rodam nesta terça-feira, como nós já mostramos, já garantimos aqui. Os ônibus já saíram das garagens, os motoristas cumprindo, né, a obrigação do dia, e os ônibus já chegaram aí, em sua maioria, no terminal Evangelina Passig. Já chegaram no terminal Evangelina Passig. Eu estou recebendo muitas mensagens de motoristas de ônibus que estão ligados agora na Rede FM 94.9, que estão nos assistindo pela página Lincoln.Fernandes no Facebook, pela Rede FM e também na Total FM. Agora no terminal, estamos trabalhando para atender a população, normalmente, mas isso pode parar. A gente aguarda um posicionamento por parte do sindicato, tentamos, até falamos aqui com o vice-presidente, o Alcides Lopes, ele alegou estar tomando pé da situação, né? Tomando pé da situação. Mas é uma situação que vem desde o fim de semana, né? Acho que ele já está, obviamente, a par de tudo que está acontecendo. Então é uma situação, gente, de expectativa, porque de repente o transporte público pode parar. O transporte público pode parar porque as empresas de ônibus, 2 delas não fizeram o pagamento do vale. Hoje tem ônibus, amanhã já não dá para garantir. Põe a nota oficial do sindicato aí, por gentileza, Tiago. Às 6h15 da manhã. Situação começa tensa no transporte, olha só. Situação começa tensa no transporte público. As empresas Transcorp e Rápido do Oeste não efetuaram o pagamento. Quer dizer que a Turbi, então, fez o pagamento. A Turbi não foi aqui, foi vendida, né? Que estaria numa situação financeira até pior. Olha só o que diz a nota. As empresas Transcorp e Rápido do Oeste não efetuaram o pagamento do adiantamento salarial, que deveria ter sido pago na última sexta-feira. Não descartamos uma paralisação do transporte urbano. Você que está assistindo, compartilhe a nossa transmissão, facebook.com/lincoln.fernandes, Facebook da Rede Fé FM, da Total FM. São imagens que você tem do terminal Evangelina Passig, das garagens de ônibus também. Hoje tem transporte público, hoje tem motorista trabalhando, amanhã não dá para garantir. Aliás, coloque de novo a denúncia feita por um dos motoristas, o primeiro, por um dos motoristas, para que você tenha noção do que está acontecendo. Os motoristas, gente, vivem nessa pressão absoluta, num cenário de normalidade. Imagine na pandemia. Tiveram os salários cortados, não tem hora extra, muitos motoristas ficaram doentes, sem condição sanitária,
sem regras de segurança dentro do transporte público. Olha, tô aqui para dizer o seguinte, que o transporte público, esse consórcio está com os dias contados em Ribeirão Preto. Até por um posicionamento que ouvimos ontem do prefeito da cidade, Antônio Duarte Nogueira, que colocou na lista de prioridades dessa gestão a mudança do transporte público em Ribeirão. Não dá. Essas empresas só reclamam. Pô, se não tá legal, pega o boné. É o que a gente sempre fala. Pega o boné, dá lugar para outro. Ó o que o motorista diz aí, ó. 6h17 da manhã. Vamos ouvir. Ele pagou, a turma já tá quase fechando em Ribeirão, pagou o vale do pessoal. A Transcorp e a Raproeste não pagou o nosso vale. E estão jogando pra cima, falando que é por causa do lockdown, tem nada a ver, cara. O pessoal quando faz o carregamento dos cartões, empresa, cai direto na conta da Pró-Urbana. Estão querendo fazer jogada com a gente, velho. Ajuda nós aí. Tá feio, cara. Gente aí precisando pagar a conta aí no vale aí. Paga carro, paga casa. E sei lá, amanhã alguma coisa vai acontecer cedo aí. Beleza, meu querido? Olha, é o seguinte, dia 19. Já cruza o outro, já coloca o outro aí. Os motoristas de ônibus estão pedindo ajuda. Beleza, os motoristas dia, de ônibus estão pedindo ajuda. Solta o áudio aí. Estão trabalhando tá o seguinte, hoje. Não saiu, as empresas estão alegando que não tem recurso. E agravou mais ainda depois que ficou os 5 dias do lockdown, né? Não tem recurso para tal, né? Que é para realizar o pagamento do adiantamento. Teria que ter sido pago no dia 19, sexta-feira, né? E esse pagamento não aconteceu. Não, a princípio estamos normal, né? Mas de amanhã para frente já não sabemos, né? Uma possível paralisação ou manifestação, Lincoln, beleza? Olha só, ou paralisação ou manifestação. É isso o que os motoristas de ônibus estão planejando e até o próprio posicionamento do sindicato da categoria, em razão desse não pagamento do vale. O vale faz muita falta ao trabalhador nesse momento de crise, principalmente. Porque, como eu disse, o salário do motorista de ônibus derreteu. Salário que já é pequeno, simplesmente derreteu. É o salário seco. Estão trabalhando com 80% da frota. Foi tudo reduzido. E óbvio que o vale ganha uma relevância, ganha uma importância enorme nas despesas mensais. E duas empresas não fizeram o pagamento do vale no último dia 19. É isso que está desencadeando essa revolta por parte dos motoristas de ônibus. Ontem, o prefeito Antônio Duarte Nogueira colocou em uma reunião com a Câmara que uma das prioridades é mexer no contrato do transporte público de Ribeirão Preto. Porque, convenhamos, já deu o que tinha que dar, né? É só problema no transporte público. É só choradeira por parte das empresas que reclamam, mas continuam explorando o transporte público na cidade. Amarradas a um contrato que foi assinado lá atrás por um longo período. Então elas se escoram. Estão confortáveis nesse contrato. Enquanto isso, o preço da passagem é caro, o serviço não é na qualidade proporcional ao preço que é cobrado, os motoristas ficam pressionados o tempo inteiro e quando mais a cidade precisou das empresas de ônibus, que foi na pandemia, que elas aumentassem a frota, que elas fizessem o mínimo para evitar aglomeração no transporte público, para que o coronavírus não se espalhasse pela cidade, porque o coronavírus se espalhou pelo transporte público aos 4 cantos de Ribeirão Preto, o que as empresas fizeram? Viraram as costas para a cidade. Então tá na hora de mexer nesse contrato sim. E se não estão satisfeitas e não conseguem cumprir com o mínimo de obrigação com o trabalhador, pega o boné,
pega em Anguera, no sentido norte ou no sentido sul, fiquem à vontade para escolher. Mas a cidade merece um serviço melhor. Não dá para milhares e milhares de pessoas, ao acordarem de madrugada, ao acordarem de manhãzinha para trabalhar, ficarem sob esse risco de que não teremos transporte público por causa da má gestão das empresas.